amigos, bem-vindos a mais um Papo Aberto. Como sempre, um papo aberto muito especial. Agora, esse assunto vai dar o que falar, hein? Hoje nós vamos falar de harmonização facial. Ao meu lado, Cláudia Solimene, me ajudando aqui a entrevistar uma fera, uma profissional excelente. Prazer imenso tê-la aqui no nosso Papo Aberto, Kátia Onofre Libório, doutora Kátia. Muito obrigada pelo convite. Especialista em harmonização facial. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz em estar aqui. Um espaço belíssimo, pessoas animadas e eu estou mega disposta a tirar a dúvida que for. Vamos conversar do que você quiser. O papo é aberto, não É é isso aí. Então tá bom. Olha, eu faço questão de colocar aqui, até para o pessoal. Eu pensei muito antes de fazer um convite. Eu queria um profissional realmente renomado. E que pudesse nos falar com toda a propriedade profissional sobre a harmonização facial, que é um assunto que vem batendo muito nas mídias, então tem muitas dúvidas, né? Sim. Então, por favor, olha, eu vou bem rapidamente, um resumido, que só falar todo o seu currículo, fica o programa inteiro. Cirurgiã dentista formada em 2002, ou seja, há mais de 20 anos no mercado. Especialista em implantodontia e pós-graduada em prótese pelo Hospital Geral do Exército de São Paulo. Especialista em harmonização orofacial, prestem atenção, gente, pós-graduada em fisiologia e homeostase hormonal, é isso, doutora? É isso mesmo. Tá. Olha, você sabe, Cláudia, que para isso eu não sou tão bom quanto você. Equilíbrio, né? Ela tem também ozonioterapeuta habilitada pelo CFO. Conselho Federal de Odontologia. Olha aí, cursos VIP Classics, Techniques, Off e ozonioterapia. Pós-graduada também. Pós-graduada na Espanha? Sim, eu Deu fiz tempo, a minha doutora? formação. A gente ainda, do meia-noite às 6, a gente ainda não Olha está aí, fazendo nada. doutorado em Ciências Biomédicas, diretora da clínica, né, da COL também, que é sensacional, né? Onde a mágica acontece. Olha, eu faço questão, doutora Kátia, de passar para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, esse vasto currículo seu, porque é um assunto muito sério. Sim. Né? É muito sério. A Mariana, que faz parte da sua assessoria, a Mariana me mandou umas perguntas e tal, mas com todo o respeito e carinho que eu tenho pela Mariana, eu não vou seguir nenhuma delas. Não siga. Ela tem essa papo mania de aberto mandar na minha isso vida. aqui, né, Cláudia? Já O vamos. papo aberto é Papo isso aqui. aberto. Quem manda é você. E a gente tá aqui certo. não dá moleza, tá, Não, doutora? não, Então não. nós vamos entrar já uma perguntinha bem básica e depois vai vir ali as polêmicas. Então, doutora, vamos começar com o que é a harmonização facial, doutora? Você me assusta, depois vem com esse feijão com arroz. É uma dúvida, ninguém sabe direito, o pessoal sabe mais falar mal do que não conhece, do que entender o que de fato é harmonização. Harmonização é uma especialidade na odontologia reconhecida pelo Conselho Federal desde 2019 para 20, em que as regulamentações sobre algo que a gente já operava há 10, 12 anos, ganhando forma e técnica, foi regulamentado. Então, a especialidade de harmonização orofacial, ela existe na odontologia somente, porém representa, dentro dos procedimentos que a gente tem para injetáveis estéticos, toxina botulínica e pequenos ajustes minimamente invasivos que podem ser feitos na pele, no rosto, em todo o posicionamento da beleza que esse paciente vai cuidar durante o envelhecimento. Então, são vários procedimentos. A harmonização não é um jeito de fazer, uma técnica, um procedimento ou um tipo de profissional. São vários tratamentos que eu tenho, digamos, na minha gaveta, seja fio, seja um preenchedor, seja uma melhora de lábios, seja melhorar aquela mancha daquela pele, para deixar aquela pessoa mais feliz com o processo do envelhecimento. Então, seria procedimentos, gerenciamento do envelhecimento. Esse é um dos termos mais fisiológicos, né, do que a gente estava dizendo, que trazem a homeostase, um equilíbrio, que é o ideal, porque a gente precisa ser vaidoso. Isso faz bem para a alma, para o corpo, para o espírito, desde que esse bom senso caminhe com a consciência fisiológica. Onde estou, quem eu sou, para onde vou. Afinal de contas, não tem cabimento querer ficar com cara de 12, de 15, com 30, com 60. E a gente tem que valorizar e curtir essa onda do que é poder fazer o melhor que é possível,
dentro dos seus investimentos, dentro da programação que o especialista apresenta, para a pessoa não se estragar, não fazer uma coisa que não cabe, não precisa, ou que vai deixar ela mais feia ou até mais envelhecida do que uma linha de cuidados. Então, são vários tratamentos que precisam ser dosados e estudados por um especialista para serem cuidados que gerenciam melhor o processo de envelhecimento e os danos estéticos que podem incomodar uns mais do que outros. Tá, agora agora começo a apertar, doutora. Então tá. Vamos lá. Muita gente questiona a questão do dentista. Como um dentista vai fazer harmonização? Nós sabemos que o dentista, ele tem ele está acostumado com a anatomia facial. Tá? Então é uma grande vantagem que ele tem. E ele tem o complemento da odontologia estética também. Então tem muita gente que nos pergunta assim, poxa vida, mas o dentista, ele tem essa condição, né, de fazer essa parte estética? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Isso foi um tabu, porque a própria odontologia, né, da América Latina, né, e brasileira, nunca se posicionou com a complexidade de procedimentos que a gente sempre executou. Então, um cirurgião bucomaxilo, não querendo dizer que qualquer cirurgião dentista faz o que um bucomaxilo faz, porque isso também não é verdade, Tá. Já fica, como eu fiquei em hospitais aqui na Praia Grande, arrumando motoqueiro, que eu olhava e dizia, onde é o olho mesmo? Olha só. Onde é que é o nariz? Cadê o dente? Então, assim, dei muita notícia difícil para a mãe de motoqueiro, porque a gente que faz plantão. Quando essa pessoa tá estraçalhada, com a cara toda rasgada, com o dente aqui, a cara ali. E essa reconstrução, por mais simplório que pareça o que eu tô dizendo, ela envolve suturas e Sim. anatomia e um conhecimento que, perto do que é a estética injetável, chega até... Por que a gente teve que se explicar tanto? Só porque era, né, como um novo procedimento, algo que foi oferecido para a medicina estética como opção de tratamento, e um tratamento extremamente lucrativo. Então, quem descobriu o Botox foi um oftalmologista, que a mulher era dermatologista. Olha porque só. ele foi paralisar aquela Sim. tremidinha que tem, aqueles espasmos, e viu que quando ele colocava toxina para controlar aquele espasmo, a pessoa ficava sem ruga. Se a mulher ou o marido fossem dentistas, a gente não ia ter essa discussão por tanto tempo. Olha aí. Então, tudo que a gente já fazia, um implantodontista, eu sou implantodontista, a gente faz implante cigomático, paciente entubado em centro cirúrgico, nós temos autonomia para fazer muitas das coisas cujos outros colegas podem ter participação também. Então, pela odontologia estar muito travada no que era quase que uma tecnicidade da odontologia, que era só a construção de dentes, uma coisa quase que engenheira. Sim. Se esqueceu um pouco de que a gente tem que analisar esse paciente como um todo, que a fisiologia é o que vai levar esse paciente a perder, ganhar Importantíssimo. dente, como escolher a ortodontia, né? Os brasileiros são uma mistura linda. A gente tem uma ancestralidade negra, índia, espanhola, e isso tudo misturou muito. O nosso dente é pequenininho, a maxila é do pai. Então, essa bagunça toda nos deu a oportunidade de pontuar alguns ressaltes de estética que, pela boca, tinham que ser construídos através da odontologia. Então, a gente já estudava simetria facial. E quando você se interessou, porque você já era uma cirurgiã dentista já de mão cheia. Em que momento você falou, poxa, eu vou começar a estudar? Porque você estuda muito. O pessoal acha que com esse currículo todo ela parou de estudar? Não, ela continua ainda desenvolvendo, estudando. Eu me formo biomédica esteta esse final de ano. Nesse final de ano Esse final de ano, e ano que vem eu começo o cinema. Meu Deus do céu, não vou nem perguntar sobre isso. Melhor. Doutora, Tem a ver. Tem a ver, né? quando a doutora te deu esse clique da harmonização facial? Eu sou animada. Gente, Eu gosto de movimento. Na odontologia, quando a gente estava só arrancando dente, o que é esse negócio aí de implante? Como é que é? O que é isso aí? É. Quem tá no topo tá fazendo o quê? Tá fazendo implante? Eu quero fazer. Na implantodontia, eu queria saber o que tinha de mais moderno para quem não tinha osso para fazer implante. Implante zigomático, só que tem que entrar em centro cirúrgico. Aí você tem que estudar o paciente inteiro, vai ter que saber dar uma alta ou não, ou dar uma queda de... Você vai ter que analisar esse paciente como o médico faz, você vai dar conta? Sim. Então, Aí eu que é. sempre gostei de me desafiar. Quando isso veio à tona, principalmente por conta da implantodontia, porque a gente tinha um problema muito eminente no suporte de lábios, o paciente vai perdendo estrutura por conta da perda dos dentes, e a tábua óssea, quando fica faltando, o paciente fica... Aham.
Então, por mais que a gente colocasse o dente desse tamanho, o paciente vinha e reclamava, pô, meu dente não aparece. E como a gente começou a pensar em resolver isso? Com preenchimento labial. Porque quando eu reposicionava com ácido hialurônico esse lábio superior, eu não precisava fazer um dente grande que acabava ficando feio, esteticamente. Sim, sim. Então, já haviam alguns dentistas, tem um doutor que chama Luciano Artioli, que vinha tentando explicar... Artioli. Tentando convencer o próprio Conselho Federal a aceitar que a gente tinha que fazer harmonização, que a gente podia trabalhar com ácido hialurônico. Essa conjectura de possibilidades abriu essa possibilidade e eu vi que aquilo poderia ser algo a mais para eu fazer no meu consultório. Então, se eu já faço o implante, eu vou querer reposicionar esse lábio, eu vou querer... Aí eu soube, não tem toxina. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, vou fazer a preço de custo, o dia que eu ficar mais velha, né? Não vou precisar pagar, eu pelo menos isso vai dar certo. Olha porque aí. eu mesma não cheguei a imaginar que isso ia tomar a proporção que tomou, tanto nacional, mundial, como na minha profissão. E aí aconteceu já sabendo dessas utilizações que a odontologia vinha começando a falar, e os próprios dentistas achando esquisito e criticando também. Enquanto isso foi mais ou menos 2013, 11 para 13, eu tive um câncer de pele. E no lábio, perto da boca. E quando eu fui conversar, procurei um cirurgião excelente, um cirurgião que operava crianças com lábio leporino. Eu falei, poxa, eu vou ter que tirar um pedação, né? Como é que será? Não tinha muita informação sobre como isso ia ficar. E... Enfim, acho que eu era eu era mais nova, então eu não me dei tanto conta, eu não sofri com aquilo, eu fui de coração aberto assim pra cirurgia. E antes de entrar na sala, o médico, eu fui entrar assim, falei, doutor, eu já tava com roupinha cirúrgica e tal, como é que vai ficar? Aí ele olhou pra frente dos médicos, assim, tinham 5 assistentes, olhou e falou, como mulher é fútil. Ela quer saber como é que vai ficar. Querida, você tá com câncer, tá? Você tá com um negócio que você tem que se livrar. Como vai ficar é a última coisa que você tem que pensar. Não é bem assim. Foi a pior coisa que ele fez, Aí eu né? pensei, mas naquele momento, eu acho que eu tava sublimando alguma coisa mesmo. Eu tava muito, muito cheia de Deus na época, assim. Tava muito alinhada espiritualmente com tudo. E eu pensei, então eu vou ter que procurar, tudo bem. Foi assim que eu pensei. Eu entendi, ele não pode me ajudar, então eu que procuro. E aí eu fui descobrir esses dentistas que já vinham fazendo Olha que depoimento isso bonito, no né? lábio. Olha que depoimento de E vida, para poder, hein? eu pensei, será que eu vou ter que usar esse negócio no meu lábio, então? E aí eu vi que a estética, de fato, ela é muito mais do que uma futilidade, do que só uma vaidade, mas não tem problema nenhum a gente ser vaidoso. E aí essa construção, graças a Deus, hoje ninguém nem nota. Eu tive eu falo, uma gota do que pode ser essa doença, não sofri, não foi dramático, eu não tive que fazer nada depois, tudo foi maravilhoso, isso as pessoas nem sabem, porque isso nem fez um impacto do que a gente sabe que isso pode fazer na vida de qualquer um, e eu sou muito privilegiada por isso. E mais ainda por ter descoberto algo que hoje faz parte da mudança da vida de alunas minhas, que podem ter uma reversão, porque é uma carreira lucrativa, é uma carreira que, de fato, rende bastante, a gente tem a oportunidade de trabalhar livre em vários lugares, em várias nacionalidades, em vários países, em várias cidades. E foi assim que eu comecei a me interessar, e dependendo do que isso foi, de como a coisa foi acontecendo, depois da pandemia eu não consegui seguir com o resto, e hoje eu não faço mais odontologia convencional, só faço estética mesmo. Olha, que legal, que depoimento surpreendente, hein, doutora? Maravilhoso. Você não fala muito sobre isso, né? Eu não falo muito ponto, né? Eu não falo muito sobre isso, porque falar muito eu falo. Mas que bacana, a gente conseguiu Mas ter a esse maioria, depoimento, eu né? trabalhei muitos anos em hospital mesmo, né? No hospital privado aqui de Santos. Depois eu fui para parte de educação. Sou formada em educação também, sou enfermeira. E depois trabalho na gestão pública como enfermeira, né? Aqui na Secretaria de Santos. E lá na época hospitalar, eu peguei os anos 90 que os médicos eram assim. E eu era totalmente já a história da humanização, política de humanização nem existia, mas eu já era assim. É duro, que se jogou de produto fora, né? Porque tinha produto só para paciente HIV positivo, por conta daquela cadaverização que acontece no coquetel. E os produtos apodreciam aqui na Secretaria de Saúde. Porque o pessoal, que bobagem, imagina, a pessoa vai morrer. Que é isso, Só gente? pensa no O que lá é e isso? não Qualidade durante. de vida, integratividade, estética como associação Isso. de bem-estar, sim, e bem-estar, né? Eu atendo uma hematologista que é paciente minha, maravilhosa, e a doutora, ela fala sempre quando nós conversamos, né? Mau humor dá tumor mesmo. Olha aí. Então, a gente tem que se sentir bem e bonita, seja qual for a condição que está passando. Eu tenho pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, e ainda assim tem hoje a liberação dos seus oncologistas para poder fazer alguns tratamentos estéticos dentro da possibilidade que isso trata. Sim. Porque sim, a gente tem que fazer
beleza em quem tá saudável. Mas É. existem vários prismas pra gente pensar o que é saúde É. e o que é semear bem-estar, né? Pra É. pessoa, em qualquer momento dela. Bacana. Doutora, vamos lá. Foi fazer harmonização facial, entrou lá brasileiro e saiu meio japonês chinês. Ah, nem tem isso Ela nem como, tem, vai. ela Até nem parece que faz. é tão fácil. Não é assim. Doutora, a questão da fisionomia. Nós já vimos alguns procedimentos que foram feitos e que, Sim. vamos dizer assim, que eles não tiveram uma harmonização. Horroroso. Pode falar. Eu não queria falar o termo, mas sim. Sim. O que se deve a isso? Mau gosto, né? Em primeiro lugar. Mas de quem, doutora? De todo mundo, né? Aí é que é. Aí é que tá. Eu falo para os Porque eu pacientes. sei que você fala muito não para os seus pacientes, né? Com certeza. Eu ganho mais dinheiro falando não que sim. É. Olha Porque aí. o sim tá vendido já. A pessoa passa em qualquer shopping, qualquer coisa, qualquer um puxa ela pelo cabelo, fala, vamos aqui, ó, eu espeto você e coloco alguma coisa. Não é sobre ficar inflando as pessoas, é harmonizar em primeiro lugar a autoestima para entender o que cabe. E trabalhar a autoestima é uma coisa muito importante, né? Se a pessoa não se conhece, ela não sabe quem ela é, não E entende o que nada ela do que é a exatamente beleza. ela quer, né? Coisa. Ela quer qualquer coisa. Ela quer carinho. É. Ela quer atenção. Ela quer que alguém. Aí o que eu penso? Que tal, em vez de vender qualquer coisa, vender informação? Uhum. Eu vou vender realidade, trago verdades. Realidade. Entendeu? E muitas pessoas gostam, outras não, mas tudo bem, tem público para todo mundo. E não acontece isso muito com. Porque aí você tem esse bate-papo e você consegue ter a percepção do que a pessoa está ali se imaginando ou querendo se ver ali depois da harmonização, né? Então nós temos hoje a mulher do mais 40, mais 50, mais 60, é diferente dos anos Completamente. 70, 80, onde se tinha que essa mulher já tinha uma certa idade, então ela não tinha que ter tantas preocupações com beleza, ela não tinha uma vida profissional ativa, e a coisa... Hoje, as mulheres de 60, 50 estão surfando, As minhas elas estão, pacientes mais bonitas têm 60 anos. né? São as mais bonitas, de Houve, verdade. houve toda uma nova concepção do que é a beleza, da atividade feminina, do empoderamento, né? E a gente percebe que às vezes também acontece ao contrário. Jovens também indo porque querem mexer aqui ou ali. Como é que você trata, como é que você lida com tudo isso? Com carinho. Se não tiver carinho, empatia com o porquê aquela pessoa tá pensando aquela bobagem, eu não consigo tirar aquilo de dentro da cabeça dela. Então, eu gosto muito de me colocar no papel de especialista que é validar ou não. Então, se é uma insanidade, não pode ser validado. E chega a casos assim. Sim. Pessoas que estão Muito. querendo uma transformação. Uma insanidade fisiológica, na questão do risco, na questão do porquê ela quer aquilo, porque é uma confusão mental da qual a harmonização da autoestima dela entende que ela precisa comprar alguma coisa para se sentir melhor. É uma mistura de consumo com desfiguração, dismorfismo, autopiedade, vitimismo, uma sopa de frustrações que o especialista precisa com empatia, por isso que eu digo, é uma presa fácil para o injetor isso. É. Por isso que a dignidade do especialista é o que eu mais gosto de ensinar. Isso. A validação da fisiologia para que a gente veja o que cabe. O que Sim. cabe nessa situação? E aí eu, como especialista, valido a insanidade como não aprovada. E coloco o direito da pessoa se diferenciar ou ficar diferente porque ela de fato quer deixar de ter uma face feminina para ter uma masculina, e aí a escolha é dela, aí não vale a mim julgar Sim. a decisão e sim validar se ela é digna, se ela é da própria pessoa ou se ela veio de demônios que ela não conseguiu expulsar. Então, é delicado. É bem Entra delicado. muita psicologia aí, né, doutor? Bom senso, Saúde né? Pra mental, tudo, saúde entra mental tudo. e o que é, como eu falei, né? O dentista tem que cuidar como um todo. A gente ouvia as pessoas ali deitadas como num divã, pagando pra gente fazer uma coisa que ela nem via, não enxergava, não sabia porque tinha perdido, tinha raiva porque tava doendo, e ainda assim a gente tinha que fazer aquela pessoa lidar com aquilo tudo e achar bom, e ainda pagar direitinho. Na estética é diferente, a pessoa vem jogando dinheiro em cima de você porque ela quer fazer qualquer coisa pra tampar um buraco que não se tampa com preenchimento. Verdade. Então, usar esse momento da consulta para falar sobre saúde, todas elas, Sim. mesmo a mental, porque quando a pessoa tá doente, ela já não presta mais tanta atenção. É. A gente tem que falar sobre saúde quando a pessoa quer ficar bonita. Isso. Aí ela presta atenção. E eu li toda, né? É. Porque É a como hora ela que o se ouvido tá atento. identifica, o que ela está identificando, a questão dos jovens, o que tem hoje,
não sei, me corrija, doutora, é que os jovens de hoje já entendem que desde que ele nasceu, ele já está envelhecendo. Então, alguns já pensam numa prevenção, né? Usar algumas coisas, ao invés de fazer alimentação saudável, de fazer tudo que é prevenir o externo, né? Tem que ser uma associação de tudo. E aí, alguns feio. jovens querem já prevenir o envelhecimento. Algo que sirva para prevenir, né? Mas a maioria deles, não. É porque viu uma imagem de um artista, de uma boca, de um que a harmonização nariz. de um paciente muito jovem, 20 a 30, até menos, Interfere no 15 desenvolvimento. anos faz, pode fazer. Se ela chora todo dia porque a pontinha do nariz dela é para baixo, a mãe dela quer que ela vai fazer. Com 15 anos e a mãe vai lá vai ensinar e eu vou fazer. Então, você entende? É validar o desejo. É. A menina chora todo dia, só isso o problema? Não, é Ô, muito amor, daqui que eu problema. vou botar a autoestima dessa menina lá em cima. Quanto tempo fica uma menina mal amada, mal se amando, Isso. por conta de um detalhezinho De um tão detalhe besta, que tá- dos 15 aos 19 Isso. anos? Que Como é que eu boto a até- autoestima dessa mulher depois com 40 no lugar? É. Às vezes não ponho. Uhum. Então é a percepção da sanidade do desejo. Isso. E isso quem valida é o especialista. Então, com 20 e 30, existem procedimentos para os jovens? Claro que sim. Vai ser um ajustezinho de olheira, Isso. vai ser um lábio que ela quer esculpir, vai ser um tratamento de pele. Agora, na minha idade, a pessoa já tem que pensar em estruturação, Isso. em bioestimulador de colágeno, que é como uma academia para deixar essa pele mais colada ali por mais tempo e ela envelhecer mais devagar. Transformações são muito além do que a harmonização pode Isso. fazer. A harmonização pode mais manter e preservar e esculpir do que construir. Isso. Construir é cirurgia plástica, é outras coisas. É. Interessante, São olha. outras coisas. Eu imagino que você, doutora, deva ter feito muito paciente se eu voltar para casa para refletir e depois voltar lá na clínica para falar, não, olha, eu pensei bem. Bom assim, né? Elas, ai, desculpa que eu sou muito medrosa. Eu costumo dizer para elas, não, amor, eu não gosto de são das impetuosas. Eu gosto Olha das aí, que pensativas, eu gosto das contemplativas. Vai contemplar sobre isso. Vai ver se cabe no seu bolso. Não quero ninguém colher aqui porque não consegue pagar o tratamento. Não adianta. Então, é o que cabe no bolso, sim. Não fazer... Porque aquilo não vai durar a vida toda. Tem que ser um polimento dentro Tem do que ela ir está conquistando. indo devagar. Senão é melhor ela passar um bom hidratante, passar esse hidratante aí o ano todo, do que fazer qualquer coisa, só por fazer. Então tem que haver o entendimento, né? Eu falo com lógica, as pessoas compram Com melhor. certeza. Sim, quando você fala com propriedade e orienta, né? A orientação acho que é muito bacana e ter essa questão de ouvir o paciente, né? Ver os seus anseios, né? Ver o que de fato está incomodando, quais são as suas dores, o que de fato está incomodando esse paciente, né? E tentar para ele uma melhor solução que muitas vezes é muito simples, né? Mas você vê uma intervenção que é fácil, como você falou agora, um exemplo de uma adolescente, se aí isso está te fazendo tanto mal, poxa, peraí, isso eu consigo resolver para você. Sim. Agora, a questão dos efeitos colaterais, vamos falar um pouquinho também da questão de quanto tempo, eu sei que tem toda uma questão do quanto se mexeu ali nessa harmonização, né? Mas tem uma manutenção disso também. Como é que ela se dá? Cada tratamento tem uma durabilidade de ação, não de resultado. Tem coisas que têm resultado enquanto tem o tratamento ativo e outras que são a longo prazo. Por exemplo, quanto tempo dura um agachamento de perna? Não tem essa conta, entendeu? É. Então, quanto tempo dura um bioestimulador de colágeno? O estímulo do colágeno no polímero, que é o remedinho lá que a gente coloca embaixo da pele, que incomoda a fibra, que em 3 meses depois vem uma mensagem genética para essa fibra de colágeno ficar mais grossa. Essa poeirinha que eu coloquei lá, ela vai durar 18 meses mais ou menos. Mas os você tem uma noção, resultados tá? podem durar 24, 30, porque é uma subida, não termina. Então, a toxina botulínica ela já é mais imediata. 4 meses e meio, 5, ela já saiu por completo. Enquanto ela está agindo, a gente não dobra o músculo, a pele. Enquanto não dobra a pele, não vinca. Quanto menos eu vinco, menos ruga eu tenho. Sou obrigada a fazer depois? É outra coisa que eu digo, obrigada? Quem botou uma arma na tua cabeça agora pra vir fazer botox? Tá doida? Não é obrigada, amor. Você faz se puder, se quiser, tiver... Tá E se tiver entendendo? necessidade Faz de, sentido. né? Ah, mas dura só 4, 5 meses a toxina. Então, beleza. Se você fizer uma vez por ano, é melhor do que não fazer nunca. Não tem que nada.
Então, os tratamentos, se eu não der continuidade, que bom que você pode fazer enquanto você conseguiu. 1 é melhor do que nada. 2 é melhor do que 1. E a manutenção 3 disso, é melhor doutora, do que 2. Depois que você faz a harmonização facial, a paciente ela tem ali ela usa cremes, ela tem alguns cuidados. Eu costumo brincar que não trate como não trate como botox o que é só um hidratante para você, né? Nada vai fazer o que a gente faz em cabine faz. Não tem hidratante mágico, não tem fórmula caríssima, não precisa. Não precisa. Não precisa. O que a gente precisa é manter a pele hidratada e protegida de radiação. Ponto. Então, seja a radiação da luz normal, a radiação da luz do sol. É isso, hidratar bem a pele, né? Porque o restante dos procedimentos não vão ser substituídos por conta de cremes, ainda que eles sejam da seiva das virgens. Não adianta. Tenta, pelo menos, manter hidratado, de dentro para fora, né? Beber bastante água. Eu brinco com os pacientes, não ficar ouvindo coisa que você não quer sem responder o que você precisa. Isso também deixa você feíssima. Doutora, uma pergunta muito pessoal, fala muito sobre a questão seguinte, e eu acho que não sei se a senhora pegou algum tipo desses casos. Uma hora eu vou te chamar de doutora, uma hora de você, porque o papo aberto é isso mesmo, cara. Então vamos lá. É por respeito mesmo. Você já teve casos de recuperar uma harmonização facial mal feita? Desfazer? Direto. Direto 1 vez por mês, eu acho que é bastante. É bastante. 1 vez por mês Uma vez por mês eu faço uma correção. Uma correção. Vem de alguém que ou tá começando, ou fez com a prima, com a tia, com a sobrinha. E é isso, tem curva de aprendizado. Ou a pessoa mesmo quis errado. O paciente escolheu e não teve orientação. A gente não vai no plástico, não foi moda peitão. Agora é moda tirar peito? Por que a pessoa não pode ter a moda de querer ficar com carão e depois querer mudar também? Então isso também acontece, a própria pessoa quis errado. Eu pedi pra doutora botar aqui, mas não era isso que eu queria, então eu quero tirar. Né? Eu mesma, eu fiz a bichectomia da GK, que é aquela moça que todo mundo fez a harmonização dela depois, e ficou muito feia. E aí eu fiz só a bichectomia, porque eu virei pra ela e falei que era só isso que ela precisava fazer naquele momento, o resto era cirúrgico, que era o nariz e tal. As coisas que ela pôs, não gostou, o profissional que pôs, enfim, não ficou bacana, ela foi querendo mais e mais e mais, ela mesma assume isso, que ela foi exagerando. Tem a consciência disso. Aí ela ia tirando, e agora não é que ela tá sem, agora tá bem feito, não é que tá sem. Eu sei. Então, ajustar não necessariamente é tirar a harmonização. Então, eu não vou desarmonizar, eu falo, eu harmonizo direito. Então, tem muito paciente que eu pego com falhas em lábio, que é um procedimento mais delicado de fazer, que dá muito erro. Preenchimento labial. Então, pego de colega. Porque tem exageros, às vezes, né? No preenchimento labial. Tem mau gosto, mau senso. Todo mundo quer ser uma Angelina Jolie, quer dizer, quer ficar com aquele beijo. Pois é, né? E o dela, bobear, é naturalzão. E vai, só um pouquinho, vai de encontro, como foi o início da conversa, né? Muitas vezes a pessoa precisa entender que a pessoa, qualquer um, homem, mulher, né? Nem um paciente, né? Tão lidado como um paciente, a gente costuma dizer, né? Paciente, cliente, a pessoa. E ela não entende que tem, porque ela não vai entender uma fisiologia própria, né? Uma fisiologia. Então a gente precisa respeitar essa etnia. Sim. Né? Eu tenho ou entender por que ela quer tanto se livrar dela. Para poder validar se aquilo é loucura ou não. Isso. Entendeu? Verdade. E ver qual é o nível da loucura que eu vou validar. Às vezes eu posso validar algumas loucuras também, desde que elas sejam sinceras com a pessoa. Com Tem certeza. Todo um universo de... E é bom, assim. De investigação, né? Para conhecer o que o paciente precisa, mas ele tem que entender a durabilidade, quanto tempo cada procedimento e o que cada procedimento pode trazer de benefício para a linha de cuidado que ele quer programar. E aí não tem que. E se parar? Você fez enquanto fazia sentido e talvez só vá fazer sentido de novo daqui a 3 anos. Com certeza. Tem gente que consegue investir 1 vez por ano, tem gente que consegue investir... Qual é o ideal? 4 meses, a cada 4 meses. Principalmente o Porque bioestimulador, você faz né? manutenções, não pro resto da vida. Você não vai fazer bioestimulador pro resto da vida de 4 em 4 em 4 em 4, de jeito nenhum. Você vai fazer crescer o tecido, talvez 3 sessões, aí depois você faz uma manutenção a cada 2 anos. Olha aí. A cada um ano. Né? Depende. Tudo depende de fato mesmo. Na verdade, só que eu sei que você vai falar, mas anamnese.
que a gente chamava de anamnese, ou seja, entender a pessoa, fazer com a sua especialidade, com o seu conhecimento, o que realmente ela precisa. Total, não é só estético, até a cabeça, né? A gente ouve, A como você mente. comentou, né? Ouve as dores, Isso, entende a validação do desejo, validar o desejo, né? isso, Separar o desejo da insanidade, da isso, distorção visual, da distorção até da punição mesmo. isso. Aí vem aqui porque eu tenho que tirar esse nariz, né? Eu falo, tem que? Por quê? O que aconteceu? Ai, porque não tem que tirar essa bolinha? Eu falo, onde que você leu que tinha que nenhum nariz tem bolinha? Que gente. Então, mas não tem que pôr lábio? A pessoa chega lá, meu Deus, o lábio dela parece o da Angelina Jolie. Ela chega e fala, eu quero fazer boca. Eu falo, mas por quê? Ah, não é isso que faz? Eu falo, não. Ela acha que a harmonização é ir lá fazer o lábio. Que pra harmonizar ela tem que pôr preenchedor no lábio. E a harmonização não é isso, é fazer o que cabe, aonde precisa, de acordo com a faixa etária de cada paciente, do desejo, enfim. Ou seja, Perfeito. até a proposta do nosso programa hoje aqui do Papo Aberto é esclarecimentos, né? Porque a gente percebe, doutora, você falando, falta muita informação para as pessoas, né? E daí a importância também, que eu queria que você destacasse, da escolha do profissional, de um profissional qualificado, né? Que possa realmente... Sim. Tem muita especulação no mercado, falta de informação, né? Sim. E eu queria que você comentasse da importância, o quanto é importante ter um profissional, né, qualificado. Eu tenho uma escola de especialização aqui na Baixada, né, junto com a doutora Lisandra Alcântara. Então, a formação do especialista é uma primeira régua. Não é a única, mas eu acho que é uma primeira régua. Então, seja um especialista, independente dele ser um médico esteta, independente dele ser um biomédico esteta, independente dele ser um cirurgião dentista esteta, né, um harmonizador facial de fato, porque o cirurgião dentista é o único especialista em harmonização facial registrado pelo CFO e pelo MEC. Esse curso só existe na odontologia, o que não quer dizer que só a gente faz direito, nem só a gente pode ser essa pessoa, esse especialista, mas procure pessoas com experiência. Sim. E que na consulta deixem você clarificado sobre o porquê sim e o porquê não. Todo tratamento tem risco. O paciente ninguém coloca uma arma na cabeça de ninguém para fazer um tratamento estético. Ele tem, por isso que ele precisa ser valorizado. Ele tem risco, ele pode dar errado, ele envolve uma saúde que precisa estar alinhada. A gente tem risco de contaminação, tem risco de intercorrência, tem risco de rejeição em alguns sentidos, e tudo isso precisa ser ainda mais colocado na mesa. Então, meu conselho para as pessoas é: faça perguntas e não se contente com o que você não entendeu. Isso. Quando um paciente chega para mim e fala, ai, nem sei o que foi isso, né? Ai, nem sei o que a pessoa botou em mim. Aí você falou verdade. que aqui pode falar qualquer coisa, né? Pode falar, não é isso? Eu falo, meu anjo, ninguém Isso enfia nada em mesmo. mim sem eu deixar. É lógico. Com todo respeito. Você não é essa vítima. Ai, um harmonizador me pegou no meio da rua, me colocou na cadeira e botou um negócio que eu nem sei o que é. Tá, e você deixou, não chamou a polícia? Isso não existe. Você não quis saber o que era Você não aquele quis saber o produto? que era. Então, cuidado também para os injetores com esse tipo de paciente. Com certeza. Sabe, ele sempre não sabe, nunca viu, e vai ficar falando mal. Primeiro do médico, depois do dentista, depois do biomédico, depois do fisioterapeuta, depois do... Não vai ser sobre o que profissão ele tem. Vai ser sobre o quão mal intencionado esse paciente estava. Tem E às isso vezes também. uma outra profissão acaba se aproveitando desse oportunismo para fazer sensacionalismo. Então, acho que isso já passou da fase da gente entender que já foi isso, que hoje as pessoas são boas e ruins pelas suas próprias competências. Então, procure profissional que tenha habilitação do seu conselho, porque não são todos os procedimentos que todo mundo pode fazer por conta da questão das Exatamente. intercorrências. Hoje, só o médico e o cirurgião dentista podem internar, podem medicar. Não que eu concorde, mas hoje, na legislação brasileira, é assim que funciona. Então, o médico e o cirurgião dentista são os únicos que podem prescrever um antibiótico, um anti-inflamatório. E o que Sim. você não concorda? Que se a pessoa puder fazer, ela teria que poder medicar também, na minha opinião. Porque a gente deixa muita gente fazer, mas essa pessoa precisa... Ser responsável. Ela é responsável, mas ela, para medicar, precisa de um colega. E isso, num momento em que a gente está lutando por uma expansão profissional, pode deixar o paciente em desabono. Porque na briga política pelo porquê que isso aqui está acontecendo, ninguém atende o paciente com intercorrência. Então, isso é um problema. Mais Principalmente na especial do emergência, né? que o que está acontecendo. Nas emergências.
os Sim, acidentes. então essas brigas todas, no final das contas, só prejudicam o paciente que fica lá no pronto-socorro com uma intercorrência e todo mundo esperando o fantástico aparecer, Isso. mas ninguém trata a pessoa. E isso sim devia ser crime. Olha aí, doutora, mandou bem, mandou bem. Esse é o papo aberto. E chegou a hora para amenizar um pouco, né? A hora do jabá. A hora do jabá é quem paga realmente a brincadeira aqui. Graças a Deus, o papo aberto aí com bastante sucesso, as empresas estão nos procurando, várias empresas já estão com a gente. E hoje, doutora, olha, depois eu vou mandar lá para o seu espaço, né? É o call, né? Não, ela coloca como espaço, né? Qual? Katianoff Libório, sou eu mesmo. Só tem eu lá. Não vai procurando muita coisa, sou eu, entendeu? Com o meu jeitinho, e é isso que tem. Nós vamos mandar lá um presente especial da Casa Santos Vidro. Olha, eles estão mandando lá, eles vão mandar para você, vai receber um espelho maravilhoso. Eu gosto de espelho, eu uso bastante. Meu amigo Carlos, com todo carinho, soube dessa entrevista e falou assim: nós vamos fazer um espelho para a doutora. Eu falei: olha, que ela vai amar, porque toda hora o pessoal fica se olhando lá, espelho, aquela coisa. Então vai estar mandando lá a Casa Santos Vidro, mandando um espelho especial para você, doutora. Agradeço muito. Vai ser muito bacana. E entra agora no nosso bloco agora o nosso jabazinho e voltamos em seguida, ok? E olha só que eu trago para você da Casa Santos Vidro, aqui no programa Papo Aberto. Claudinho, uma novidade fantástica, hein? Vou poder fazer meu box? Vai poder. Paga lá parceladinho. Parcelado, preço e qualidade muito boa, Cláudio. Essa é a Casa Santos Vidro, meu grande amigo Carlos. E o atendimento? Sensacional e de primeira, entrega no prazo. Mas o que eu quero falar para vocês é essa grande promoção aqui, o Papo Aberto com a Casa Santos Vidro. Olha só esse espelho de forma linda, hein? orgânica, lindo, maravilhoso. Você pode colocar na sua casa, no seu escritório, no seu consultório. Vai ter sorteio, Claudinho. Vai ter sorteio? E não é só esse aqui não, hein? E como faço para participar? Eu vou participar. Tem que seguir a gente nas redes, não é isso? O Papo Aberto lá, que tem muita coisa bacana, muito programa gravado aí e gente, olha, cada assunto fantástico, Claudinho. Todo programa vai ter um vídeo desse sorteado? Olha, não sei se vai ser assim, porque é um produto realmente que não é barato, é um produto bacana, tem uma qualidade fantástica. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nós vamos fazer mais de um sorteio desses espelhos aqui, que são para você dar de presente, para você se presentear, também é muito bacana. Gente, eu tenho que lembrar para você que a Casa Santos Vidro, há mais de 20 anos no mercado, ela faz espelhos, box, vidros, manutenção de temperados, que não é todo mundo que faz, não. Eles estão ali na Conselheiro Neves, no número 412. A equipe está lá para fazer o orçamento para você sem compromisso. Vai na sua casa. Orçamento gratuito? Gratuito. Vai na sua casa, no seu escritório, na sua empresa. Vão lá, tiram as medidas e fazem um orçamento certíssimo para você. Vou ligar para a Casa Santos para fazer o orçamento do meu box. Com certeza, precisa mesmo. Casa Santos Vidro, aqui junto com a gente no Papo Aberto. E agora falar de Máxima Lavanderia. É isso mesmo, Claudinho? Eu quero lavar minhas roupas, eu quero as passadinhas, hein? E isso você tem uma garantia de 25 anos. Só fica 25 anos no mercado. Quem traz um serviço de primeira é a Máxima Lavanderia. Olha, são serviços exclusivos, limpeza a seco, com água úmida. Olha, é muito bacana ter a Máxima aqui no Papo Aberto. E tem endereço, 2 aqui no Gonzaga, que é na Azevedo Sodré 160, a Floriano Peixoto 120. Você não quer vir para o Gonzaga? Está na ponta da praia? Não tem problema. Tem Máxima Lavanderia lá também. Lá na Coração de Maria 14, na ponta da praia. Eu vou mandar meu terno para ficar bonitão. É. Roupinha lavadinha, cheirosinha, E olha, a Máxima. A Máxima é sensacional. A sua roupa fica como nova. Ternos, vestidos de festa. Olha, é sensacional. Vem com a gente, vem com a Máxima Lavanderia. E agora o momento Ótica Diniz, nosso apoiador aqui do Papo Aberto. Parceiraço. Claudinho, olha só. Olha só isso aqui. Que lindo, Que olha que beleza. bacana. Olha só essa embalagem, o estojo onde vai os óculos, Cláudio. Olha só. Imagina uma moça se não vai querer usar um óculos bonito desse da Ótica Diniz. Com certeza. E olha, tem novidades por aí. Vai ter sorteio sim. Não é isso, Cláudio? Vamos sortear esses, ó? Vamos sortear esses óculos. E olha,
um masculino e um feminino, é isso? Masculino, E feminino. lindos, maravilhosos. Mas como é que faz para ganhar, João? Olha, vai ter que primeiro nos seguir nas redes, Papo Aberto, vai ter que seguir a gente lá, dar seu clique lá, nos acompanhe nas redes sociais, e aí nós vamos soltar em breve toda a orientação para você poder participar. E olha, eu não gosto de falar de preço, né, Claudinho? Mas só para a pessoa ter uma ideia, este óculos feminino aqui, olha, mais de R$ 1.000, né não, Claudinho? Com certeza. Você acha que Ótica Diniz ia mandar qualquer Não, coisa é um para cá? Imagina, super de qualidade. presentão mesmo, que a gente vai fazer esse sorteio. E a Ótica Diniz está lá no Boqueirão da Praia Grande, no centro de São Vicente, na Oceana Praia Grande, e agora, hein? Agora, Claudinho, Floriano Peixoto, 78. no Gonzaga. A pessoa achava que não tinha Ótica Diniz aqui em Santos, Cláudio. Você acha? Achava que não. Imagina. Sempre teve Ótica Diniz em Santos. Marechal Floriano Peixoto, 78, em frente ao Ibis, aqui pertinho do Aí foi Estúdio de One. Hotel Ibis? É, facinho. Corre para Ótica Diniz, você também? Olha, vou falar uma coisa para vocês. A equipe lá tá pronta para te atender, tá? Um pessoal super atencioso. Ele vai te ouvir, tá? Aquilo que você tem, qual é o seu problema, se é problema da armação, se é um ajuste, se tá na hora de fazer troca de lentes ou mesmo Opa, lente? lente. Eu vi uma história O que aí eu falei? que Pera na aí. compra de um par de lentes você ganha outra. É promoção isso? É promoção, Ótica Olha, na Diniz. Floriano Peixoto 78, quer dizer, eu vou lá e ganho eu compro uma lente. E ganha mais uma. Fantástico! Ótica Diniz, gente, tá aqui os endereços. Você vai se surpreender com a qualidade dos produtos e o preço sensacional, hein? Várias formas de pagamento. Vá tranquilamente, leve sua receita, será muito bem atendido. Tome um cafezinho. Ótica Diniz. Vem pra Ótica Diniz. Retornando aqui do nosso quadro do Jabá, quais são os procedimentos, doutora Kátia Onofre Libório? Quais são os procedimentos mais comuns para harmonização? Tá? Que você Toxina realiza lá botulínica é a porta de entrada para muita coisa. esses são os sim. mais... O Botox, né? Botox é a o marca, na famoso verdade. Botox. O tratamento é toxina botulínica, mas ele foi um dos primeiros a popularizar, por conta até, como a gente estava O falando. Botox também tem marcas, os melhores para comprar. Fala um pouco. Que eu não entendo nada. Então, enfim, eu mais alguns milhões aí. Diga para mim. Tem poucos produtos ruins no mercado com Anvisa, essa é a verdade. Tem Tá. mais produtos bons e seguros do que produtos ruins. Hum, A gente tem um mercado até que rigoroso. Uhum. Já foi mais, mas enfim. Sim, eu trabalho com algumas marcas de toxina, tenho preferência É. pela marca Nabota, que é uma toxina um pouco mais atualizada na molécula, mas todas elas Como são é muito que é? boas. Ah? Se chama Nabota, a toxina. na bota. Nabota. Ah, legal. Essa é boa. Mas o Botox da Allergan É. é uma excelente toxina, é consagrada já há muitos anos, mas existe também, às vezes, uma resistência por parte dos próprios pacientes, né? A diferencial dessa toxina que eu uso hoje é que ela já trava o paciente em 2, 3 dias. Então, a gente precisava de 15 a 20 dias para uma primeira ação da toxina botulínica. Essa toxina que eu uso pela modernidade da partícula dela, o paciente já começa a ter o resultado em 3, 4 dias. Então, eu posso dizer que eu Rápido dou assim? 15 dias a mais, 20 dias a mais. Se eu for contar o ajuste, eu dou quase um mês a mais de tratamento para ela, porque a minha toxina funciona primeiro. Olha, doutora, isso é legal, hein? Tchatchen, agora quem fez o jabá foi eu. Mas os Olha laboratórios aí. têm investido É isso muito, aí. né? Então, As não é empresas. sobre os tratamentos, eles continuam. Graças a Deus, a gente busca usar o que já tem bastante tempo no mercado, né? Sempre que chega alguma coisa muito nova no mercado da estética, eu, Kátia, prefiro esperar um pouquinho. É. Porque Para ver direitinho os Opa! resultados. porque, né, a estética é o mercado, acho que, Nossa, tirando o de direto, armas né? e o farmacêutico, ele tá junto com a indústria farmacêutica, É. ele tem esse poder. Toda Só tá que ele tem o saindo glamour sempre de toda hora alguém querer que tenha alguma coisa nova. nova. Uma Então, até essa expectativa de coisa mercado nova já, já, né? e vai vender. Vai. Pode ser água, ó, a gente agora vai vender H2O em vez de água. Pronto. Liga nas lojas, todo mundo, eu É quero uma H2O, mas coisa. amor, você já põe água. Não, mas eu quero essa H2O aí que eu vi no Instagram. Então, é um mercado de corrida, né, que tem que ter muita coisa nova o tempo todo. O que a gente busca, né, o especialista, que tem que estar estudando sempre, é entender a diferença entre os produtos. Se de Não, fato é, vale a de pena eu gastar $1 fato- milhão nesse negócio aí que saiu no Congresso, ou se isso aí não é a mesma coisa. E eles estão querendo enrolar, inclusive, a gente como consumidor. Isso. Porque quem vende pra vocês sou eu.
É. Então, o injetor estudar mesmo, porque, por exemplo, o próprio, né, a toxina, como eu comentei, a hidroxiapatita, hoje a gente tem marcas que eram muito, assim, todo mundo conhecia como Botox, que tem já os mesmos produtos, só que com a tecnologia da molécula para inflamar menos, para inchar menos, para dar um resultado mais rápido ou para durar um pouquinho mais. Mas são os tratamentos, eles já estão consagrados. Por exemplo, bioestimulador de colágeno, a gente usa há 30 anos já. Então já se sabe agora como deixar isso bonito também. Né? Que o Isso é pessoal ia importante fazendo também. do jeito que fazia, né? A toxina, quando o Carruthers começaram lá em Los Angeles, Nossa. as pessoas ficavam daquele jeito porque eles pensavam, a pele fica bonita, então vamos pôr em tudo que é lugar. Só que a toxina botulínica, ela relaxa a musculatura, então as pessoas ficavam com a cara toda estranha, mas era o que se tinha, mas não enrugava. E aí até entender qual ia ser o equilíbrio disso para existir uma harmonização em que eu uso alguma coisa que relaxa, mas relaxa pro bem, é que a coisa foi acontecendo Agora, com mais naturalidade. Doutora Kátia, a gente vê artistas aí, né, do mundo aí das artes e tal, com mais de 70 anos, e aí eles ficam meio que deformados. Tem que tomar um cuidado maior. Tadinho, gente. O moço, ele tava com uma... Ele tava inchado. Eu sei do que vocês estão falando. Tá bom. Siga. Pode falar, doutora, porque é público, né? Mas eu vou falar, hein? Papo aberto, vai falar. Tá, você faz. Mas, doutora, Tem um ter limite. esse contato, não tem que ter esse... Eu A não questão posso voltar, que você Sim. falou, eu tenho 70 e poucos anos, eu quero voltar a ter 30. Não é porque Não dá, tá né, doutora? lisinho que tá bonito. Tá bonito, exatamente. Então, você vai tirar essa ruga. Isso acontece muito no Bravo aqui do Botox, né? Da toxina botulínica. eu tenho... Né? Todo Eu mundo faz aposto que ela assim. tá- Ó lá, tá vendo ó o tudo que eu Bravão. tenho que Eu já fazer, tô ela analisando tá todo vendo mundo tudo aqui. mundo. Eu vou passar o orçamento depois, família vocês dele- vêm com o fazer número meu do Pix no carnê, final. vou Na fazer meu família, desde carnezinho lá. pequena, eu fui identificada desde pequenininha. Quando muda aqui, todo mundo já sabe que eu tô brava. Olha Então, aí. Essa ruguinha aqui, né? Ela é uma ruga de É o músculo bravo bem mesmo, difícil, é. próceros e escorrugadores de supercílio. Então é um músculo que faz muita força. Pra gente relaxar ele com a toxina, tem uma hora que eu falo, se eu relaxar mais, vai ficar sem ruga. Só que vai ficar horroroso. O que você Ô, quer? doutora, quer dizer que aqui então tem como mexer É uma nesse negócio musculatura aqui. do Bravo. Vou fazer meu carnezinho lá, todo mês, eu vou pagando. Nem e precisa, vou imagina, negócio milionário vai aqui. pagar no Pix. Ai, Pagar no Pix, conheço, já sei como ele é como cliente. Eu não gosto Deus de do tirar o céu. meu bravo. Nessa experiência, só para eu falar, eu já fiz depois, um tempo, algumas clínicas, massagem, né? Essas coisas. E quando vinham os injetáveis, Dava um pouquinho de medo, não né? deixava. Não deixava porque tinha medo? Além de eu ser enfermeira, não, porque não era especialista. Ah, tá. Um exemplo, biomédico, fazendo faculdade de fisioterapia ou de biomedicina e trabalhando na clínica de estética. Tem que tomar cuidado com o corpo clínico de qualquer lugar de atendimento, porque se coloca estagiário. Injetadores, como você comentou. Injetadores, eu não aceitei em nenhum Injetores. momento. Injetores, nunca. E aí eu já passei por várias de corporal, mas nada de, né, O aplicações. fisioterapeuta, ele pode, ele tem a Formado, sua habilitação, e ele, depois da faculdade, ele tem que fazer mais 2 anos de especialidade. O biomédico também. Isso é importante salientar, né, doutora? Não Isso é o que- problema o biomédico, a questão não é o dentista. É O ser dentista tem o formado. médico também, gente. Mas não. Você ia pegar, eu falo pros meus alunos, você vai pegar um brevet de avião pra voar se você não É foi papo pra aula? aberto? É papo aberto? Sim. Frequentei 2 importantes, assim, uma inicial aqui em Santos, que era de São Paulo, e uma outra. Quando eu fico analisando, porque eu sou da área da saúde, a maioria era estudante. Então, tem que ter atenção com o corpo clínico de grandes Isso, corporações, aí né, não. de lugares que tem vários lugares Eu ia iguais, como esse até nome. a parte do É que mais- podia, mas não eu deixei ir além. E eu tenho vontade, e agora de Todos conhecer. somos competentes, desde que habilitados pelo conselho, de Com acordo com o que a certeza. legislação pede, né? Sou ozonoterapeuta, dou aula para tudo que é profissional de saúde, Sou tudo. adepta à O que é ozonoterapia. a Ozonioterapia. ozonoterapia, doutora? Ozonoterapia, ixi, dava um podcast Não é? inteiro, né? Só aqui pra nós falar vamos disso. fazer Por vários. Esse é o primeiro que ela Ai, vem, hein? desculpa. Vai ter mais, vai ter Por mais. cima, né? Assim, Vai ter mais, fica- vai ter. Ozonoterapia é Doutora uma Kátia vai botar técnica mais. complementar, Ah, não alternativa, que é o Tá. primeiro erro, né? Que é alternativa, ou eu vou para direita ou eu vou para esquerda. O ozônio não é alternativo, o ozônio é complementar. Ele pode potencializar
com uma homeostase, que é uma palavra nova que a gente aprendeu aqui hoje, que é equilíbrio, né? Que é deixar o corpo melhor adaptado nas suas condições celulares para passar por algumas patologias. Então, em várias situações, ele pode ser favorável. É a aplicação à base de gás, e aí daí ele tem várias alterações, pode ter óleo ozonizado, água ozonizada, cosméticos ozonizados. Mas é uma terapia complementar hoje, graças a Deus. Amém, aleluia. Legalizada no Brasil, inclusive na medicina. Foi a última, a gente pôde, o biomédico pôde, o fisioterapeuta pôde, o dentista pôde, todo mundo podia trabalhar com ozônio, menos o médico, até o ano passado. Ano passado o médico também foi regulamentado na ozonoterapia, mas é uma técnica complementar que não faz milagre, mas é de Deus, porque as melhoras que a gente vê em casos que já não tem esperança, até de, parece sabemos, oncologias e outros pacientes têm. Ele trabalha muito com qualidade com pra qualidade de vida. manutenção da homeostase, na verdade. É manutenção. Então, pacientes oncológicos passam melhor pela quimioterapia. Fazendo É uma oxigenação. São 3 átomos de oxigênio ligados por uma ligação dupla a mais, só. E ajuda na circulação. É oxigênio. É oxigênio. Legal, doutora. Tá bom. Homeostase, equilíbrio orgânico. Eu vi aqui no seu currículo que só tem mais de 3.000 procedimentos de bichectomia. É isso, doutora? É isso, doutora? Sim, hoje em dia a gente não faz tanto, mas em 2015, 2016, eu cheguei a operar 60 pessoas num dia, era Nossa, puxado. e como é que era isso, doutora? Uma aventura a mais. Uma delícia. Pouca gente fez mais essa cirurgia que eu, acho que no mundo, mas tem vários outros. Não se tinham tantos procedimentos, então a gente começava pelo que era mais em conta, que era tirar a bola de bichar e já marcar aqui para pacientes mais jovens que têm indicação, de novo. Porque se fazia em todo mundo, isso não é para todo mundo, essa cirurgia também tem uma indicação específica. Mas ela é quando muito bem indicada, ela é sensacional. Porque ao invés de eu colocar coisa na paciente, eu tiro e ela já fica belíssima. E aí eu dou só um toquezinho onde precisa, e aí já vinha dessa época o conceito de lapidar. E não ficar pondo. Não só pondo, a gente deixa bonito. Seja na ruga e em outros procedimentos também. Meu Deus do céu, hein? Vou ter que fazer bastante coisa lá, doutora. Olha, eu tô pensando aqui no meu... Como é que tá a harmonização facial? O Brasil, perto de outros países, o que a gente tem como referência? Como é que o Brasil... Você pode falar um pouquinho pra gente? Voando. Voando. O Brasil na estética, sim, na parte médica, né? A gente como um corpo clínico... Falando de profissionais da saúde, o Brasil dá um show à parte. Na ozonoterapia, na cirurgia plástica, no mercado de injetáveis. Eu trabalho, né, com uma marca que é a maior marca de injetáveis do Brasil, que é a Renova, quarta maior fábrica de injetáveis do mundo. Então, você vê, a gente agora acabou de entrar com a FDA, o Nabota acabou de ganhar a FDA nos Estados Unidos. Ai, que legal. Então, a gente... Também uma imersão da aceitação de produtos que eles não são nacionais, né? Mas da marca brasileira que representa esse mercado tão aquecido que é o mercado brasileiro. A gente, acho que por conta dessa ancestralidade muito misturada e essa possibilidade de só polir pequenos toques para deixar a coisa conectada, né? A boca da mãe com o nariz do pai, com o olho do índio, com a testa do negro, com a boca do alemão. Tá tudo. E aí você vai juntando tudo. Você vai juntando tudo com algumas lapidações. Mas é verdade, nós temos. Me entrega. Hoje é o 3º maior mercado do mundo, na sua pergunta. E o que mais cresce exponencialmente, junto com o mercado árabe, que está crescendo muito também. O árabe também, né? Ele é bem... Essa coisa do empoderamento feminino, a diferença delas estarem tirando o véu mesmo, né? Em muitos lugares isso está sendo um pouco menos cobrado. O mercado, eles têm dinheiro para investir, né? Sim, então, muito. Tá vindo muita empresa árabe e sul-coreana para o Brasil agora, também por conta... O mercado muito grande é o sul-coreano, mas como consumidor, o americano e o brasileiro estão aí em 2º e 3º lugar. Olha que legal, hein? Bom... Vamos falar um pouquinho agora. Vamos falar um pouquinho. Que evento é esse das Panteras, doutora? Pantera. Vai voltar esse evento? Eu quero que você comente gente. um pouco aí. Eu fiquei Porque se encantada. depender da gente aqui do Estúdio One, o papo aberto, nós Vamos vamos ver lugares para fazer. Vamos voltar, quer fazer o evento das Panteras. Faz tempo que eu não...
Eu tô fazendo para elas um evento. Vamos lá, Panteras são minhas meninas. Conta Isso. aí. São meus meninos, são minhas pessoas, as para falar a pessoas. verdade. São as minhas pacientes, né? Mas Ai, a que maior parte lindo. são mulheres, sim. Olha aí, olha Não, aí, esse olha a aí, doutora esse aí aí. é outro evento. Esse aí é o Cadê o evento de harmonização Panteras? facial. Não sei se a gente tem o das Panteras. Esse Não, aí, das fala Panteras- desse aí, doutor. Esse Será que daí Esse é um Tem da evento que Pantera? já está na 6ª edição, aconteceu agora em fevereiro, Hum, e é para educacional. 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 Bacana. Então, essa última edição nós tivemos 268 Olha que pessoas, interessante. Olha que bacana, que sucesso, hein? entre médicos, dentistas, Isso, fisioterapeutas, profissionais, biomédicos, enfermeiros, e ficamos um dia inteiro falando sobre o que a gente tem que fazer com a beleza do Brasil, discutindo intercorrência, até onde a cirurgia. Tivemos vários convidados, o Dr. Bruno Tasso, que falou de documentações e legalidades Sim, nas que profissões. é recente, né? Algumas alterações, graças a Deus a gente tá Outros conseguindo. professores também falando de laser. Tem é uma foto, vou um pedir evento para a educacional. produção, Davi, tem uma foto da doutora aí, que ela tá belíssima, como sempre. Você pode colocar aí, Davi? Cadê o Davi? Tem uma Ele foto que ela perguntou tá lá, qual que tá super bacana, a gente vai mostrar também. O que eu brinco do evento das Panteras é que, para mim, Isso. todas as minhas pacientes Olha são só, Panteras. olha essa só, tava já aparecendo. parece a princesa de Mônaco, olha aqui. Ai, agradeço, Olha acho aí, justo. doutora, olha aí. Essa Foto da Nayara Andrade, minha musa É. fotógrafa, que tá sempre comigo nos eventos também. Você tem que chamá-la para vir aqui, Sim. viu? Ah, vamos Chame chamar sim. aqui no Papo Aberto. Das- E doutora, posso aproveitar? Eu vou ter que falar, né? Papo Aberto Mulher, né? Já pensou? Doutora, é o Papo Aberto Mulher, Projetos. tá chegando aí. Muito bacana. Então, me conta desse evento aí das Panteras. Panteras é a forma como eu me comunico com as Ah. meninas. E isso virou uma brincadeira que eu falava, você não é gata, não, você é pantera, amor. Gatinha é pra qualquer uma. Isso foi pegando potência. E uma vez falaram que isso era muito ridículo pra mim, aí que eu peguei gosto. Aí, E aí você virou falou, minha marca. Foi. Ai, Tá as bom, librianas. Foi bem isso. As E- librianas são assim. Quando Eu pensei, dá deve ser muito desafio, bom, estão criticando desse é jeito. desafio pra E dá gente. super certo, porque conecta, né, com qualquer marca, qualquer listra. A Pantera é preta, é dourada, não tem gênero, não tem vergonha das suas É. marcas, e ela se acha o tempo todo. Ela não tá nem aí. Se Significado. chega outro leão, se é outro leopardo, ela vai pra cima, ela muda de estação e ela respeita as fases dela. Isso acabou construindo uma identidade na filosofia do que eu acho que é ficar bonita. Legal. Doutora, nós temos uma amiga nossa, Marilza, que é sommelier, e ela tem uma confraternização, uma confraria de vinhos, né? Com quase 80 mulheres. Uau! Só mulheres. Eu vou deixar aqui um convite, porque eu sei que a sua agenda é lotada, mas... Não, quando a amor, mas gente pra vai- ir num lugar que tem 8, se tanto de vinho aí, a gente dá um jeito, tá? É. Pode ficar bem olha, tranquila. Então, E olha, bem-vinda ao grupo. e tá aqui Vinho. essa lembrança aqui, que tá? Ó, legal. da confraria Muito entre obrigada. mulheres, né? Fraternité e Amenité, tá? Tudo é chique, né? Olha ela em Muito francês. chique, muito Para obrigada. você. E ficar aqui o convite. Muito obrigada, irei. Você tá no Guarujá com a gente lá. Com certeza. Nessa confraria aí de mulheres empresárias, né? E para você também ter lá um determinado tempinho, eu sei que vai ser curto, que lá é para se falar de vinho, mas para falar um pouquinho para aquelas mulheres empoderadas. Afinal de contas, a gente né? tem que envelhecer bem como o quê? Como vinho. Como vinho. Então, E aí você Ai, poder falar um pouquinho, né? Eu acho que vai ser um negócio bem bacana. sim, vai ser um fazer uma- prazer. uma Só combinar. introdução. Vamos combinar sim. Bom, a pena, né? Tá acabando o nosso programa. A gente fica muito feliz. Olha, eu tinha mais algumas perguntas aqui. Mas trabalhar fechando a nossa pauta aqui, né? Trabalhar com autoestima. Ver uma pessoa que entrou ali triste, chateada, e depois dos procedimentos todos, ela sair feliz, empoderada. É lindo de ver. Isso eu acho que é a maior recompensa, né, doutora? É a maior recompensa ver, e eu gosto muito de entregar essa coroa para a paciente. Porque é ela que me deu a oportunidade de cuidar dela, mas é ela que está fazendo aquilo por ela. Então,
a gente tem a prosperidade e o privilégio de trabalhar com uma coisa tão, tão próspera e tão abençoadora nesse sentido, porque é de fato uma delícia não ter que cuidar de coisas tristes, né? E ver a pessoa fazer aquilo por ela, desde o momento do investimento até o pós-operatório, que ficou roxinho, mas ela entendeu que aquilo era por ela, era para ela, e que a glória vá para ela, que aí ela volta feliz, querendo fazer mais ainda por ela. Que bacana, Isso né? pega nos outros. Então, Doutora, bom, tá, eu tô interessado, marca um horário lá, tem horário, né, ainda lá no espaço? em maio tem. Abril não tem mais, mas maio Olha tem. aí, tá vendo? mas Eu perguntando, tá tem que ótimo. Mas perguntar, tem, vamos tem lá. sim. Pelo Tem sim. Instagram tem o link, né, pro pessoal, Tem. é @Katia Onofre, com K. Clicando lá no link tem falar, né, marcar consulta, né, quem vai atender é a Mari, você já falou com ela, vai encontrar um horário. A minha agenda é, graças a Deus, ocupada, mas a gente sempre encontra um horário, eu Sim. atendo em horários diferentes, tem dias que eu vou até os finais de semana, Olha, e a gente consegue chegar num denominador para atender, não falta horário não, pode ligar assim que possível, o número eu não lembro agora, mas E já no- tá aí, depois. já tem vai lá estar o no- link. vai estar no nosso... o link. Mas a gente vai O estar na nossa link edição, a gente vai no- colocar todos os contatos, sim, doutora. É sempre Com um certeza. prazer Instagram. receber pessoas que querem saber mais do que elas podem fazer para elas mesmas, ficarem mais felizes. Bacana. E como investir nisso com lógica, com consciência. Às vezes até só para tomar um café mesmo, entendeu? Ah, então só daqui a 5 anos é isso, meu bem. Só daqui a 5 anos pode ir embora. E tá alinhado com essa felicidade de envelhecer, né? Porque só não Isso. envelhece quem morre. Então lembrar todo dia que a ruga é um detalhe e vamos se divertir com o que a gente pode fazer sobre isso. Com certeza. Porque o importante é estar vivo e Saúde, envelhecer é uma bênção. Envelhecer é uma bênção, né? bem-estar, E saúde. saber como envelhecer, né? Essa saúde mental e estética é importante também. Doutora, olha, eu estou super contente, muito feliz mesmo. Obrigada eu pelo de você convite. estar aqui hoje com a gente. Eu esperei esse momento A gente certo. teve que mudar o horarinho, né? Mas deu certo, várias graças vezes, a para a Deus. gente poder ter uma autoridade no assunto e dizendo, né? Exatamente orientando essas pessoas, de Sim. desmistificar um pouco, né, de tudo que o pessoal ouve das redes sociais aí, falar com muita propriedade, com muito profissionalismo, né, orientando você que nos assiste a procurar sempre um profissional, tá, especializado, consulte, olhe, veja quem é antes de ir, não vai naquela, porque a minha amiga foi, ficou bom para ela, pode ficar bom para mim, né? Não faça nada que você não entendeu. Exatamente. Esse é o filtro para mim. Exatamente. Entenda do que está acontecendo. Porque aí você não é vítima mais. Você é parceiro ou um azarado. Que às vezes acontece. É isso aí. Então, ter consciência mesmo e ir atrás. Bacana. Olha, prazer ter vocês aqui com a gente até agora. E o Papo Aberto é isso, trazendo informação, conteúdo com responsabilidade. E esperamos vocês no nosso próximo programa. Um grande abraço a todos, siga-nos nas nossas redes sociais, Claudinho Pires mandando um abraço para vocês também, a querida Robertinha, a Lívia, enfim, toda essa equipe, né, que compõe o Papo Aberto, hoje com a Cláudia Solimene dando uma força aqui para a gente. E é isso aí, gente. Estamos aí em todas as redes sociais, o nosso canal 19 da Vivo, né, na rede total, você assiste lá no canal 19 para toda a cidade de Santos, em vários horários. Sucesso e vamos juntos! É o Papo Aberto.